Olá, amigas e amigos do TRT. Privilégio estar com vocês mais uma vez para desenvolver mais um monólogo de quarentena. Hoje, o tema, ele exige uma introdução que leva em conta um dado que é indubitável, o fato de que o coronavírus está assinalando uma vulnerabilidade radical da condição humana. Primeiramente, essa vulnerabilidade diz respeito ao fato de que nós estamos expostos à morte. A morte causada por esse vírus. Pobres, ricos, negros, brancos, asiáticos, indígenas, heterossexuais, não heterossexuais. Em outras palavras, o caleidoscópio da condição humana está cada vez mais exposto à possibilidade da morte por esse vírus, ainda que as condições econômicas, sociais, tenham, obviamente, privilegiado algumas pessoas e deixado ao léu outras, sobretudo em países empobrecidos como o Brasil, países que se estruturam por meio de injustiças estruturais. Mas a possibilidade da morte, ela também bate hoje na casa dos ricos. Ora, mas não, a vulnerabilidade não se reduz tão somente a esse tipo de morte. Nós morremos de diversas mortes. Nós morremos quando deixamos de viver, mas também nós morremos quando vivemos vidas mortas. E eu gostaria de destacar esse tipo de morte. A morte que diz respeito a uma qualidade específica da vida. Mortes que são presentes nesse personagem literário e também do cinema da atualidade, que são os zumbis. Zumbis são vidas mortas. Então, viver vida sem vida, vidas desvitalizadas, despotencializadas, é viver um tipo de vida, ou vários tipos de vida, que são tipos mortos. Nesse sentido, a morte não chega, né, ao término da vida. A morte, ela encaminha a vida como vida sem vida. Ora, o coronavírus nos mostrou isso, e mostrou isso em camadas sociais que, diante da totalidade da sociedade, são camadas privilegiadas, como a minha, de classe média, né? Pessoas que vivem em situação dentro da classe média, com seus apartamentos, casas, com as contas pagas, muitas sem nenhum problema financeiro nesse momento, ou com algum medo diante das questões econômicas, mas ainda pagando suas contas e tendo o que comer. Essas pessoas estão experimentando realidades totalmente desvitalizadas. Vale lembrar que os casos de violência doméstica na classe média aumentaram no Sudeste, sobretudo o eixo Rio-São Paulo, no primeiro mês de quarentena, cerca de 150%. As crises por transtornos existenciais ou psicológicos, como pânico, como as crises de ansiedade, estão enchendo consultórios, mesmo que sejam virtuais, na psicologia e na psiquiatria. Então, tudo isso é sinal de que, em verdade, o coronavírus está mostrando vidas que já eram mortas. Relações que animavam vidas que eram vidas sem vida. Como pode a violência surgir tão repentinamente? Só é possível que isso apareça porque as relações já eram vazias. Ou seja, a incapacidade que a gente tem de lidar nesse momento com a nossa situação assinala a qualidade de vida que nós já tínhamos antes mesmo de estarmos nessa situação. Vidas vazias de vidas, vidas mortas. Por isso, ainda que nós estejamos comendo e bebendo, sem problema financeiro algum, a situação do coronavírus traz uma vulnerabilidade diferente. Somos vulneráveis porque cultivamos vidas fragmentadas, vidas fracas, vidas impotentes, vidas sem vida, vidas mortas. E isso nos leva a uma outra fome e uma outra sede. Nós temos também fome e sede de espírito. Por isso, o tema desse monólogo é fome e sede de espírito. E eu daria como subtítulo o drama da espiritualidade humana. Então, o tema de hoje é a espiritualidade humana, que começa a aparecer, a ser realçada nesse instante
de precariedade que mostra a nossa condição precarizada. Nós não somos precários porque morremos e somos vulneráveis a um vírus. Nós vivemos de maneira precarizada por meio de formas de ser, de sentidos que irrigam a nossa vida, que fornecem horizontes para as nossas experiências que são totalmente frágeis, fracos, impotentes. São sentidos sem sentidos. São sentidos vazios, são vidas opacas. Por isso, talvez muita gente se pergunte, mas então isso é um monólogo que diz respeito à religiosidade? Não, 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 é o contrário. Eu queria começar dizendo que espiritualidade não é religiosidade. Na atualidade, existem muitos autores e autoras que são ateus e ateias, ou que são agnósticos, agnósticas, que estão pensando a importância da espiritualidade. Esse tema está entrando no atendimento a pessoas hospitalizadas, portanto, né, as faculdades de medicina, por exemplo. Volta e meia, algumas me chamam para falar sobre o conceito de espiritualidade e sua importância, né, no paciente e nas equipes médicas, as equipes de saúde em geral, não só médicas, né, enfermeiras, técnicos, inclusive as pessoas que trabalham na faxina, né, as pessoas que trabalham na administração do hospital, que não fazem parte de uma equipe de saúde no sentido estrito do senso. Ela faz parte da vida hospitalar e da administração da saúde enquanto instituição, e a espiritualidade é uma questão importante também para essas pessoas. Então, como é que a gente distingue religiosidade de espiritualidade se as religiões privatizaram a espiritualidade e tornaram essa palavra significativa somente para o seu âmbito? Eu quero lembrar, então, antes de tudo, uma história que o próprio Leonardo Boff me contou em 2010, num evento que nós participamos. E, juntos, ele me contou uma experiência que tem na internet, ele fala numa outra versão, é claro, mais leve, e eu vou contar aqui a versão mais leve, mas vou contar o comentário que ele me fez quando ele contou essa versão para mim, que diz respeito à relação dele com Darcy Ribeiro. Ele trabalhou com Darcy Ribeiro e no final da sua vida, a vida do Darcy, já muito adoecido, Darcy o chamou para conversar com ele e estava muito triste, porque ele disse que as pessoas estavam no leito de morte também, mas tinham crenças religiosas. E ele foi um homem que viveu sem crença religiosa alguma. Ele não acreditava em nada, né, dos dogmas cristãos mais tradicionais, nos próprios códigos morais, né, de certas práticas que orientam certas práticas religiosas, nada disso. E aí o Leonardo Boff viu que ele estava com medo exatamente de todo esse arcabouço teológico, religioso que está na seiva da nossa cultura brasileira. Todo o nosso imaginário é permeado por elementos religiosos cristãos, na grande parte das vezes católicos, mas na atualidade também evangélicos. Então ele disse para o Darcy Ribeiro o seguinte: olha, Darcy, você é um cara mulherengo e gosta muito de palavrão. Eu já digo logo, já vou dizendo que eu não vou falar o palavrão que ele disse, mas ele falou também gosta. Então eu posso te dizer uma coisa, que Deus é uma mulher linda e ela está te esperando. E já que você é mulherengo, ela está te esperando nua. E quando você morrer, ela estará de braços abertos e vai dizer: Darcy, seu safado, eu estava aqui te esperando e você na terra sem se lembrar de mim. Então venha para os meus braços, porque celebraremos a eternidade. E o Darcy falou: o Boff, para de falar besteira, rapaz, eu tô mal nesse momento e você vem com essa brincadeira. Ele falou assim: não, não é brincadeira. E começou a dar uma aula de teologia. E começou a falar que em hebraico Deus tem entranhas também. Porque a misericórdia divina assinala entranha. E entranha significa que Deus também tem vagina, porque é uma experiência que as mulheres têm. Depois ele fala da experiência de Jesus. Depois ele fala da alegria, da celebração da vida, na ideia de reino celeste. E fala pro Darcy: não se preocupa, Deus vai estar lá te esperando. E ele fala: o Boff, eu gostaria de acreditar nisso tudo. Eu adorei a sua aula, mas eu vivi sem acreditar em nada.
e se existir? E nesse momento o Boff viu que ele estava tremendo com medo por causa do discurso religioso hegemônico. Então o Boff olhou para ele e disse assim: Darcy, você lutou pela educação pública de qualidade. Você lutou pela libertação do hemisfério sul. Você lutou contra a pobreza e a favor dos pobres. Você lutou pela cultura popular, pelo samba, pelo carnaval. Você lutou pelo direito dos índios, das comunidades originárias dessa nação. Quer Deus maior do que esse? Meu irmão, morre em paz porque você viveu plenamente. E então o Boff me comentou: eu queria mostrar para o Darcy que para além da religiosidade está a espiritualidade. Então a espiritualidade pode atuar no interior de uma religião, porém a religiosidade pode se autonomizar e matar a espiritualidade. Então nem toda religiosidade é um lugar de exercício da espiritualidade. E há muitas espiritualidades que nada têm a ver com a religiosidade e com o horizonte religioso. A espiritualidade, portanto, não é anuência a doutrinas e a sistemas de crença. Ateus, ateias podem exercer a espiritualidade e podem ter toda a cisma em relação a discursos e práticas religiosos. Espiritualidade é exercício do espírito. E aqui vem a pergunta: o que significa nesse caso espírito? Todos nós nos acostumamos com a ideia bem grega, de matriz platônica, de que há uma distinção e uma separação entre corpo e alma. Ora, na Idade Média, de maneira geral, essa alma, no caso da alma humana, foi considerada alma espiritual por causa da capacidade que ela tem, desde que ela existe, de sobreviver à morte corporal. Então, todos os seres vivos têm alma, mas nós somos o único ser dentro desse mundo que os nossos sentidos corporais captam, que tem uma qualidade específica na alma, que é a espiritualidade. Então, a espiritualidade significaria, nesse caso, a capacidade de sobrevivência da alma humana na sua experiência da mortalidade corporal. E, nesse caso, então, os anjos, os seres humanos e Deus são os únicos seres que têm espírito. Ora, mas não é nesse sentido que a gente fala de espiritualidade. Essa compreensão de espírito, ela pressupõe toda uma rede de crenças de matriz religiosa que não importa para a gente hoje, aqui nesse monólogo. O que interessa é que a palavra espiritualidade, ela não assinala uma propriedade humana, algo que eu tenho desde que eu nasço. Diz respeito a uma maneira de exercer a condição humana. Portanto, há uma performance, há um modo de atuação. Dessa forma está em jogo a capacidade de se cultivar sentidos que façam a integralidade da condição humana valer a pena. Então, espiritualidade é cultivo de espírito, de sentidos, é cultivo de formas de vida que produzem sentidos por meio dos quais a integralidade da vida humana finita, mortal, temporal, possa na sua multiplicidade e ao mesmo tempo na sua unidade valer a pena. Como disse muito bem Albert Camus, a condição humana, ele diz de outra forma, mas interpretando a condição humana, ela está sempre procurando um sentido pelo qual vale a pena viver e morrer. Em outras palavras, há no ser humano a necessidade, a tarefa de produzir sentidos pelos quais a vida e a morte, portanto, a inteireza da sua condição, possa ser afirmada e, portanto, a gente possa viver integralmente, porque a gente afirma a integralidade dos elementos que compõem a nossa condição. Eu faço, então, uso de um sentido de espiritualidade desenvolvido pelo filósofo francês Pierre Hadot, que foi apropriado pelo filósofo Michel Foucault, que derivou muitas das suas pesquisas desse autor Pierre Hadot. Pierre Hadot disse certa vez que a espiritualidade ela é um exercício de transformação da integralidade da existência humana.
As transformações da espiritualidade não são, nesse caso, quantitativas, elas são qualitativas. Portanto, a espiritualidade diz respeito a transformações, a elaborações, a criações, não de uma parcela do nosso ser, não de um setor da nossa vida, mas diz respeito à totalidade de quem somos. Portanto, a espiritualidade ela trata de uma pergunta muito, muito profunda. Quem nós nos tornamos por meio da vida que vivemos? Quem? Esse quem não é um nome de uma pessoa, diz respeito à qualidade de um percurso. Os antigos, dizia Pierre Hadot, perceberam que a forma de viver que faz a vida na sua integralidade valer a pena era uma forma de viver uma vida que poderia ser considerada boa e bela. Ou seja, a espiritualidade diz respeito à integralidade da vida finita, que possa ser qualificada. E responde essa pergunta: quem nós nos tornamos por meio da vida que vivemos? Esse quem diz respeito, repetindo, a uma qualidade. E essa qualidade diz respeito ao tipo de sentido da totalidade da nossa existência que nós exercemos em cada experiência e, portanto, que nós cultivamos em cada comportamento. Ora, parece que isso é uma fantasia, mas um autor que muitas pessoas consideram antirreligioso, como Nietzsche, chegou a mostrar que as questões mais radicais da condição humana dizem respeito à integralidade da condição humana e não à parcialidade. Não diz respeito somente à economia, não diz respeito somente à atividade sexual, não diz respeito somente à capacidade cognitiva, diz respeito à articulação da nossa integralidade. Vou usar um exemplo. No aforismo 341 do famoso livro A Gaia Ciência, Nietzsche usa uma imagem, uma parábola muito importante e conhecida para falar de um conceito que ele desenvolve de diversas formas. Aqui eu só cito uma das formas, que é o conceito de eterno retorno. Nessa passagem ele conta uma parábola que certa vez, na mais solitária solidão, um demônio se aproxima de um homem e diz a ele: tá vendo tudo isso aqui que você está vivendo? Tá vendo essa aranha, esse luar? Tá vendo essa teia? Tudo isso retornará identicamente. Tudo o que aconteceu até agora retornará na mesma sequência e ordem. E aí ele diz: as alegrias, os sofrimentos, né, as conquistas, as perdas, tudo vai retornar na mesma sequência e ordem. Então, no meio do texto, ele pergunta: você não amaldiçoaria o demônio e não rangeria os dentes? Logo em seguida ele diz: ou será que você viveu um instante extraordinário que permitisse a você dizer: nunca ouvi nada mais divino, você não é um demônio, você é um Deus. E no final da vida ele interpreta essa imagem do demônio dizendo assim: você deseja viver isso que você está vivendo uma vez e infinitas vezes? Como você deveria estar de bem com você e com a vida para querer essa última confirmação e chancela? Em outras palavras, se chegasse para a gente alguém e falasse: olha, tudo, Alexandre, tudo que você vive e tudo que você viveu vai se repetir infinitas vezes na mesma sequência e ordem, você não pode fazer nada, você vai ter que viver tudo da mesma forma. Todas as suas tristezas, todas as traições experimentadas e realizadas, todos os seus erros, desvios, tudo que você considera ruim vai voltar. Mas também vão voltar as alegrias, as conquistas, as quedas, as superações, tudo isso também vai voltar. Por que eu, na maior parte das vezes, pensando nessa situação, amaldiçoaria essa pessoa que me falou o que vai ocorrer? Eu só amaldiçoaria porque, em verdade, eu vivo pela metade tudo que eu vivo. Se nós pegarmos uma criança bem pequena, como acontecia com meu filho, por exemplo, que via o mesmo filme diversas vezes ou fazia a mesma coisa diversas vezes, minha filha chegava a montar o mesmo quebra-cabeça diversas vezes num só dia. A repetição, ela não é monotonia. A repetição, ela retoma uma plenitude
E se essa pessoa falasse para os meus filhos, naquela idade, que tudo ia se repetir na mesma sequência e ordem, inclusive aquele instante, eles abraçariam essa pessoa e falariam muito obrigado, porque é tão bom realizar tudo isso, que se voltar, não tem problema nenhum. A maior parte não diria que é bom, porque a gente vive pela metade. E está sempre projetando para fora do que a gente vive o sentido da própria vida. Então a gente está sempre projetando para o futuro, ou lá para trás. Ou vivemos de saudosismo, ou de uma esperança desesperada que projeta para o futuro e que nunca consegue realizar aquilo que projetou para frente. Então, o que o Nietzsche está dizendo é que se a questão do demônio é essa, como nós desejamos viver o que estamos vivendo, então aí o que está em jogo não é o que acontece na nossa vida, mas como nós vivemos plenamente o que acontece em nossa vida. Ora, o eterno retorno nesse texto, existem outros textos com outros significados, está dizendo o seguinte: se nós pensarmos que tudo que nós estamos vivendo, a cada momento vivendo, pode se repetir da mesma maneira, nós vamos querer viver tudo com tamanha intensidade que não nos permitirá viver nada pela metade. Então, essa formulação nietzschiana do eterno retorno mostra para a gente que é necessário pensar a qualidade dos nossos instantes. Se nós vivemos as nossas experiências com inteireza ou parcialmente, fragmentariamente ou plenamente. Portanto, nós não temos só fome de comida, nem sede de bebida. Nós temos fome e sede de espírito. Temos fome e sede de sentidos que nos façam viver com tamanha grandeza a integralidade da nossa condição finita e nos permitam chorar com grandeza, assim como se alegrar com grandeza. Né? Nos permitam a grandeza da alegria, mas a grandeza também na tristeza. Que nos permitam viver por inteiro cada experiência que atravessa os nossos passos. Ora, isso significa, então, que a espiritualidade, ela sempre lida com as situações concretas da vida. Espiritualidade não é viagem na maionese, não é fuga, não é saída em direção a outros mundos. É sempre o cultivo de sentidos que façam a vida neste mundo valer a pena na sua integralidade. Ora, se a gente está enfrentando o tema da espiritualidade, a gente precisa enfrentar a nossa imaturidade de viver a integralidade da nossa condição neste tempo que estamos vivendo e nesta situação de quarentena que nós estamos vivenciando. Por isso eu destaco aqui somente 2 vieses da nossa espiritualidade. Um deles, que é marcado por experiências ligadas à nossa imaturidade de lidar com elementos que atravessam a nossa condição. E outras experiências que são vivenciadas por nós, que são ricas em espiritualidade, porém não são reconhecidas muitas vezes como experiências de espiritualidade, por muitas aspas, experiências espirituais. Destaco primeiro uma das grandes imaturidades da nossa experiência de espiritualidade: a incapacidade de lidar com os adeuses da vida, com términos, com ocasos, com mortes, com fins. Nós somos muito imaturos para lidar com experiências muito básicas. Criamos nossos filhos, mas um dia os nossos filhos saem de casa. Vão morar em outros lugares, constituir família, viver em outros países, vão se aventurar fora da nossa casa. A quantidade de pais e mães que se destroem, se deprimem, às vezes se vitimizam, empreendem todas as técnicas de controle para que o pintinho, que já não é mais pintinho, fique debaixo das suas asas, né? A gente conhece várias histórias em relação a isso. Por que não sabemos lidar com adeuses? Isso mostra uma compreensão hegemônica na nossa cultura. O que termina não é digno de plenitude. Quando um casamento termina, um namoro termina, e a gente pergunta para a pessoa em questão o que aconteceu, a pessoa geralmente responde: não deu certo.
Ou seja, terminar é não dar certo. A gente não concebe a possibilidade de uma relação ela ter dado certo exatamente quando terminou no tempo certo. Ou seja, término para a gente é sinal de insuficiência, é sinal de não dar certo, de não ter valor, de não ter grandeza. Vale a pena pensar aquela obra que eu citei num outro podcast, né, Intermitências da Morte, do José Saramago. E se a morte não mais nos visitar, como que a vida fica? Segundo a obra do Saramago, a vida fica um inferno. Então, terminar o ciclo da vida, por que não é visto com beleza e dignidade? E os nossos lutos? Como a gente não consegue chorar com grandeza a morte de quem a gente ama? Aliás, gostaria de tratar isso num outro monólogo. Está na hora da gente ressignificar o luto. A gente só chora por pessoas que importam. Por como a gente não vê grandeza nas lágrimas vertidas, pelo reconhecimento de que aquela vida que viveu ao nosso lado, que ajudou a promover sentido na nossa caminhada, aquela vida foi tão digna ao ponto de arrancar nossas lágrimas. Como que a gente se narcotiza quando morrem pessoas que a gente ama? A gente sai para balada, a gente toma um psicotrópico, a gente faz terapias e mais terapias para ter a coragem de dizer: eu estou sofrendo. Mas parece que o adeus que promove o luto, ele é vivido com muito ressentimento. Bom mesmo seria se não houvesse morte. Mas se não houvesse morte, teria sentido? Tudo aquilo teria grandeza? Como disse Freud muito bem em 1915, num texto que fala exatamente sobre transitoriedade. Chama-se A Transitoriedade. Ele diz que as coisas na vida só têm valor porque são raras. Ou seja, como a gente não pode ver grandeza no luto? Relações que importam são relações raras. A gente poderia dizer que a qualidade da nossa vida está diretamente ligada à capacidade da gente chorar por vidas que nos importam. Ora, mas a gente não consegue dizer adeus. A gente não consegue fazer aquilo que o filme, um belíssimo filme, se não me falha a memória, de 2009, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, A Partida. Relata aquele ritual de despedida, de adeus diante de um corpo morto, mas embelezado, e que amigos, familiares tinham que se colocar diante do cadáver e dizer adeus. E no adeus muita coisa acontece, muitas lágrimas, muitas brigas, mas também muita gratidão. É um filme que mostra a estética a estética do adeus, a beleza possível no adeus humano. Mas a gente é imaturo e não consegue ver sentido nessa experiência dolorosa de dizer tchau. Mas o segundo elemento que mostra uma imaturidade profunda da nossa espiritualidade é a relação com o sofrimento. O Nietzsche mostrou que essa nossa imaturidade se relaciona com uma interpretação moral do sofrimento. Nós interpretamos da seguinte maneira, segundo ele: onde há sofrimento, não há vida. Portanto, vida, para que seja afirmada como vida, tem que ser vida sem sofrimento. Ou seja, olha que idealização, que estupidez nossa. Onde há sofrimento, não há vida. Isso está muito presente no imaginário religioso ocidental, na ideia de céu, que não tem sofrimento, não tem dor, não tem padecimento. Pelo contrário, é uma alegria constante, que não é atravessada por perdas, não é atravessado por quedas, não é atravessado por dores. Como seria a vida de um atleta de alto nível se ele não soubesse lidar com sofrimento? Ou seja, quando um atleta está na final de um campeonato, numa situação que demanda uma performance de um nível muito alto, ele está repleto de sofrimento, cãibra, joelho ralado, né, dor nas articulações. Entretanto, quem disse que esse sofrimento é ausência de vida? Pelo contrário, é exatamente através daquelas dores que ele afirma plenamente a grandeza que é a sua.
Então, por que essa relação de sofrimento igual ausência de vida se naturalizou em todos nós? Será que não é possível a gente cultivar sentidos que façam a vida valer a pena na sua integralidade, transformando o sofrimento em criação, ou como diz Nietzsche, num fragmento póstumo, o sofrimento como caminho para que a vida possa ser mais? Ou seja, como fazer a vida valer a pena em meio ao sofrimento, em meio aos adeuses da vida, se o sofrimento e o adeus são contrários à própria vida, segundo as compreensões vigentes. Ou seja, dessa forma a gente não consegue exercer a espiritualidade, porque a gente bate 3 vezes na madeira quando a gente fala sobre a morte da nossa mãe, do nosso filho, da nossa filha, assim por diante. Ou seja, para a gente só existe vida possível quando a gente afasta a possível dor da morte, do adeus, ou então quando a gente afasta o próprio o sofrimento. No máximo que nós vamos ter com uma sociedade imune a sofrimento e aos adeuses é uma sociedade que não valoriza a raridade. Portanto, não consegue valorizar a raridade porque a gente acha que uma vida plena é uma vida sem adeus. Mas também é uma sociedade sedada, porque não suporta entrar em contato com a dor. Por outro lado, nós temos experiências muito significativas para a espiritualidade que não são reconhecidas como tal. Por exemplo, a alegria, que não é euforia. O filósofo Clément Rosset, francês, ainda está vivo. Clément Rosset dizia que a alegria ela não é um gozo por alguma região da vida, né? Estava com fome, comi alguma coisa, senti prazer. Então, parece que esse prazer relativo a comer quando se tem fome, ele é alegria. Não, o Clément Rosset diz que a alegria, por mais que ela surja de um aspecto da vida, por exemplo, passei num concurso, ou superei um problema, ou conquistei uma vaga no emprego, quando a alegria ela se instaura no ser humano, ela se instaura na totalidade da sua existência. Ou seja, a alegria não é parcial, ela não é euforia, é a euforia de um momento de frenesi. Ela diz respeito à capacidade de afirmar a vida na sua integralidade, inclusive com as suas dores, diz ele. A gente, como dizia Nietzsche no Zaratustra, a gente tem alegria de menos. E por isso a gente não sabe sofrer os sofrimentos mais profundos, dizia o Nietzsche. Então a alegria que o Clément Rosset chamou de a força maior, que faz com que a integralidade da vida humana, inclusive o sofrimento, tudo possa ser afirmado com dignidade, com grandeza. Outra experiência que nós não valorizamos como profundamente espiritual, com muitas aspas, é uma experiência que foi capturada pelo moralismo religioso, que é a humildade. Humildade, lembrava Leonardo Boff, assim como humano, vem da palavra latina humus, que significa terra fértil. Humildade não é autorrebaixamento, nem auto-humilhação. Humildade significa ser fértil. Portanto, o que significa ser fértil? Que as sementes que tocarem numa terra fértil possam crescer, possam vigorar. Humildade diz respeito a um tipo de vida onde as relações humanas, os outros que se relacionam conosco, possam encontrar em cada um de nós um terreno fértil para florescer. A terra fértil que nós podemos ser transforma as nossas relações em lugar de elevação do outro e não de rebaixamento. Humildade promove a vida do outro que se relaciona conosco e, portanto, faz com que nós meçamos, tenhamos como termômetro da nossa grandeza a capacidade de tornar os outros grandes. A experiência da humildade coloca para a gente uma questão. Quantos se tornaram melhores e maiores? Melhores no sentido de uma qualidade de vida mais digna de ser vivida. E maiores porque conquistaram engrandecimento em seus caminhos. Quantas pessoas engrandeceram-se?
reinventaram-se, encontraram novos horizontes de realização, porque atravessaram o nosso caminho e nós atravessamos os seus caminhos. Quantas pessoas se tornaram mais elas mesmas e mais plenamente elas mesmas por causa de cada um de nós? Essa é uma pergunta que tem a ver com a humildade. O Leonardo Boff fala isso muito bem. Não é se rebaixar para que o outro seja grande, é ser fértil para que o outro fortaleça e afirme sua grandeza. Por fim, quero destacar a experiência profundamente espiritual no sentido que aqui nós estamos tratando, que é a experiência do amor. Essa experiência de uma gratuidade plena que faz com que a vulnerabilidade humana e a imprevisibilidade humana possam valer inteiramente a pena. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema chamado Amar. A primeira estrofe do poema é uma pergunta que diz assim: que pode uma criatura, senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar e amar, sempre, até de olhos vidrados amar. Ou seja, é a experiência de gratuidade que faz com que a inteireza da vida vale a pena, para além dessa lógica do controle, da previsibilidade, que orienta muitos dos nossos comportamentos. No amor, todos nós somos vulneráveis, mas uma vulnerabilidade que faz com que tudo que a gente vive vale a pena. Quando os nossos filhos nascem, quando uma amizade nasce, quando a gente se apaixona, a vulnerabilidade está estancada, estampada nas nossas experiências. Mas a gente daria a vida por aquela criança, a gente daria a vida por aquela pessoa, por aquela amizade, a gente sairia dos confortos, se lançaria na aventura, porque mesmo que sejamos vulneráveis, amando até a morte vale a pena. E por isso eu queria terminar com uma história minha, de nascimento do meu filho, que nasceu de parto normal. Eu já contei essa história em diversos lugares, e aqui só um elemento desse nascimento. Depois de algum tempo de trabalho de parto, nasceu meu filho e o médico, o obstetra, pega meu filho das mãos da enfermeira, coloca no meu colo e pressiona o meu ombro no ombro da minha esposa. E ele fica um tempo pressionando, tira as mãos, pega meu filho, dá para a enfermeira e ela leva. E ele fala assim para mim: pai, eu sou pai e sei como é que é esse momento. E o protocolo é esse mesmo, a gente tem que ficar pressionando. Porque antigamente a gente dava para o pai e saía. E uma criança um bebê com 3 quilos na mão de um pai ganha 3 toneladas. Então é comum que caia por causa do nervosismo, da emoção daquele instante. Eu sei como é que é isso. Ele disse assim: é um instante de eternidade. A nossa vida se divide ao meio, antes e depois. Se naquele momento alguém me perguntasse por que você está chorando e rindo ao mesmo tempo, ou perguntasse para quê, eu diria por causa de nada e para nada. Ou seja, aquele instante é de uma gratuidade e ao mesmo tempo é de uma inteireza que a gente vislumbra naquele instante. Quem já experimentou isso como eu, a gente vislumbra que a gente pode viver ou morrer, e tudo que a gente viveu e vai viver vale a pena pela grandeza daquele bebê no nosso colo, que faz com que a vida se reinvente, se reencante sobremaneira, de maneira tão profunda. Ora, aquilo ali é o sentido maior da espiritualidade. Aquele instante faz com que a gente veja que tudo vivenciado por nós, tudo vale a pena, não porque é bom em si, porque muitas vezes foi doloroso, muitas vezes foi injusto, mas porque esta vida que se vive finitamente, com seus percalços, com as suas injustiças, essa vida contém vida. E, portanto, eu daria minha vida para defender aquele instante que fez com que a totalidade da minha existência valesse de fato a pena. A espiritualidade, ela trata disso. Ela trata exatamente do cultivo desses sentidos que tragam vida para a vida
e nos façam lutar contra injustiças, lutar contra o descaso, lutar contra a cultura do estupro, no caso, né, das mulheres, contra o racismo, contra tudo isso. Mas nessa luta, a vida, mesmo que não seja plena, como gostaríamos que fosse, nas suas situações, instituições, nas suas organizações culturais, a vida vale inteiramente a pena. Portanto, nesse momento de quarentena, a gente deve se perguntar quem nós nos tornamos por meio das experiências que vivenciamos. Quem? Nós nos tornamos alguém cuja vida, na sua inteireza, é digna de ser vivida? Ou nos tornamos alguém que fragmenta a vida de tal maneira que não consegue afirmar que a integralidade da vida é que é o alvo da vida, e não as suas supostas partes? Que o drama da espiritualidade humana seja um desafio para todos nós. O coronavírus talvez nos mostre que falta-nos fome e sede de espírito, porque fome e sede de espírito é que nos levam a cultivar experiências poéticas de beleza, gestos de generosidade, a grandeza da gratuidade nos gestos de amor, mas também em olhares com sorrisos gratuitos. A leitura de bons livros, de poesias de Fernando Pessoa, Mário Quintana, de livros que lutem para que o amor e a justiça se entrelacem, como Bell Hooks, a feminista negra estadunidense, ou então Paulo Freire, né, no Brasil, que pensou de maneira muito bonita que a libertação da opressão não existe somente luta, mas exige, diz ele, boniteza. Ou seja, só a espiritualidade faz com que a luta contra a opressão seja repleta de boniteza. Porque para quem não vê boniteza na forma de lutar, é capaz de justificar assassinatos em nome da justiça. Falta-nos espiritualidade, muito mais do que religiosidade, certezas cabais, se são certezas, é claro que são cabais, mas códigos morais rígidos, falta-nos espiritualidade. E eu espero que esse monólogo tenha, pelo menos, despertado ou incitado a cada um que está me dando o privilégio de ouvir um pouco dessa reflexão, a viver a grandeza que faz com que a caminhada realmente valha a pena. Obrigado por mais um encontro nosso. Espero que o próximo seja tão belo quanto tem sido esses que a gente tem cultivado até hoje.